Olá, bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Dê um like, por gentileza, se inscreva no meu canal, ajude aí a crescer esse meio de comunicação e de conhecimento para vocês, ok? Eu quero só concluir o vídeo anterior, o último que eu coloquei, que deu um corte lá técnico, e eu não refiz para fazer o epílogo agora. Sobre esses deuses que eu citei do Antigo Testamento, os deuses, o deus Baal, o deus Yahvé, o deus El, e tem vários, tem milhares de deuses. Todas as sociedades, desde o surgimento do homem da terra, não estou agora falando no sentido bíblico criacionismo, de Adamat e Eva, o criador, né, da humanidade, o pai da humanidade, porque Adão e Eva é um mito, é uma explicação mais religiosa para o surgimento do homem na Terra, e nós sabemos que existe o evolucionismo, não no sentido darwiniano, porque Darwin, inclusive, não falava na evolução. As pessoas fazem essa leitura, mas teriam que reler o, o, o evolucionismo de Charles Darwin e ver como ele não fala em evolucionismo, mas é uma sociedade evolutiva, entre aspas, onde o fraco vai ter mais dificuldade de sobreviver e virar o mais forte, mas não com uma espécie, de uma espécie e a outra vira outra espécie. Isso não. Algumas coisas acontecem à parte na biologia, mas não é a minha área. Então, é procurar alguma pessoa dessa área e fazer perguntas. Mas o que eu posso dizer, com certeza, que as religiões, que é a minha especialidade, as religiões antigas sempre foram criadas pelos homens de sua época, que eram todas sociedades tribais. Se nós pegarmos, por exemplo, quando o Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, ao chegar nas Bahamas, atual República Dominicana, ele encontrou ali várias sociedades que podemos chamar na antropologia de aborígenes, autóctones. Autóctones são todas aquelas que já são desse lugar, ou as pessoas de uma cultura diferente chamamos de aborígenes. Ali, por exemplo, onde o Colombo chegou, viviam os maias, uma sociedade muito inteligente, que não deixou nada na história, nada ficou de registro, uma sociedade enigmática para os historiadores. É difícil fazer um estudo antropológico, arqueológico da sociedade maia, por eles não terem deixado praticamente nada escrito. Aí tem sempre aqueles que vêm com teorias da conspiração, que eram alienígenas, etc. Tá? Aí é um pouco de bobagem, com certeza. O que eu quero dizer para vocês é que todas as sociedades, nós temos aqui, no caso, antes de chegar os espanhóis ali, onde é o México, palavra asteca, tínhamos os astecas, os olmecas, os abotecas, os xiximecas, depois descendo na América Central, os maias, depois o Peru, os incas, no Brasil os tupis, os guaranis, os charruas, os gês, os quichuas, os caigangues, nós temos os patagônios na Argentina, lá nos Estados Unidos nós temos os algonquinos, os iroqueses, os apaches, os comanches, várias sociedades que foram buscar toda a América pré-colombiana tem as suas tribos, e se nós pegarmos na sua, e sempre buscaram a sua existência na religião e criavam seus deuses. E não vai fugir a regra Abraão, quando ele era apenas lá um homem simples, que entrou, saiu do Iraque, saiu da cidade de Ur e entrou deserto, adentro com a sua pequena tribo, de máximo 25 a 30 pessoas, para mais, para menos, e ele foi encontrando essas outras tribos, e eles sempre precisaram se fortalecer em alguma coisa que é a natureza humana, buscar, né, a ontologia, buscar, claro que eles não entendiam que era ontologia, mas buscar fora da humanidade uma explicação
da nossa existência. E ali ele vai encontrar vários deuses. O deus Baal, por exemplo, o deus da fertilidade, o deus da chuva, da tempestade. Vai encontrar El, o deus da sabedoria, o deus o pai dos deuses. Ele é o pai dos deuses. O El chegou a ser o pai de todos os deuses quando Abraão chega já convertido em Abraão, deixou de ser Abrão e passou a ser Abraão. Quando ele chega na Terra Prometida, ele encontra a máquina propulsora, vamos dizer assim, de todas as religiões, que era o El. Onde El hoje tem vários nomes próprios, Gabriel, Ismael, Israel, Rafael, que quer dizer Deus estar junto, Deus estava junto com eles. Então eles tinham esta explicação. Havia tribos, por exemplo, que tinham deuses menores, deuses médios e deuses maiores. E dentro dessa sociedade tribal, dos Apirus, da linha de Moisés, lá para o 1200, já das tribos errantes, da linha de Moisés e de Abraâmico, e a encontrar outras tribos, já havia um Deus chamado Yahvé, Javé, o Deus da guerra, da belicosidade, que enfrentava os inimigos e matava. Aquele que seguia ele eram protegidos. E, obviamente, dentro de uma sociologia religiosa, uma antropologia religiosa e cultural, uma antropologia cultural, esse povo, que ainda não eram conhecidos como hebreus, né? Eles ainda não tinham a sua identidade, depois que encontraram vários povos, e aí surgiu esse nome hebreu, e hoje judeus, que continuam judeus hoje, que não são cristãos, acreditando nesse Deus único, que é Israel, mas não aceitaram Jesus Cristo, mesmo com toda a história do cristianismo, e estão esperando Jesus até hoje, esperarão sentados, porque nunca virá, e o calendário deles, por exemplo, continuou sendo desde o primeiro momento que eles tiveram noção de fazer um calendário. Hoje estão nos 5.400 e poucos anos, enquanto que nós, cristãos, que tivemos um calendário juliano, depois com o Papa na Idade Média, Gregório, vai reformular esse calendário para um calendário cristão, deixará de ser juliano, que foi acrescentado o mês de julho, em homenagem a Júlio César, e o mês de agosto, em homenagem a Augusto César, e será colocado no calendário cristão, aumentará 2 meses, 12 meses, aí fecha o calendário, faz lá em fevereiro o dia bissexto, né? Em 4 anos aumenta um dia, terá 29 dias, e o calendário dentro da matemática, tanto que foi um matemático, um teólogo, um filósofo, Dionísio, que fez esse calendário e apresentou para o Papa, e o Papa, inclusive, houve um erro de 6 anos, portanto, Jesus não morreu com 33 anos, né? Morreu com só somar 6 mais 3, 38, 39, e aí seria isto. A linha dos calendários, que seria um vídeo interessante falar sobre os calendários. Mas existe calendário chinês, calendário indiano, vários calendários. E os próprios calendários pré-colombianos, dos autóctones e dos aborígenes daqui da América. Enfim, o que eu quero dizer é que esse Deus do Antigo Testamento, que eu falei que tinha uma esposa, o Jeová, o Javé e a Yahvé, será a esposa dele. Todos os deuses que professavam na época de Israel antigo, tinha suas esposas, sempre terá uma mulher ao lado. Tanto que a criação foi colocado, Adão, Adamat, que significa terra, lodo, barro, Deus soprou nas suas narinas, na narina do barro, né? Não sei se barro tem nariz, mas nas narinas do barro, conforme a Bíblia do hebraico diz isso. Depois tem as traduções, tanto da linha pentecostal, da evangélica e da católica, mas enfim, está lá, é só ver no hebraico e no grego. O que acontece? Acontece que optaram por esse Deus que criou o universo a partir do primeiro homem, Adamat, e aí ele estava só, se sentiu só, e tinha que valorizar um pouco a mulher, mostrar que a mulher, o homem não pode viver sem a mulher, aí vai ser criado a Eva, mãe dos viventes, a tradução, que é da sua costela. Aí entra aquelas lacradoras que foi da costela porque a mulher está ao lado do homem. Não, a mulher está à frente, a mulher está em todos os lugares. Nós somos frutos do mesmo processo biológico, sorológico, tanto o homem quanto a mulher. Só temos uma diferenciação na questão da sexualidade. Somos seres humanos, tanto que
procria e daí os filhos de Deus. Aí seria um outro assunto bem prolixo. O que eu quero dizer para vocês é que existia na época vários deuses e viram dentre esses vários deuses um que realmente fechava com eles para dizer que nós somos o povo escolhido e criaram esta crença de vamos pegar este é o nosso Deus maior. Mas todas as religiões desses deuses eram o mesmo tronco lá da época de Israel antigo, na época que não existia, havia os cananeus, jebuseus, amoreus, enfim, todos aqueles povos ali. E aí encontra esses errantes e aí se forma o povo de Israel até hoje. E a teologia sempre deixou claro, dentro inclusive do hemoteísmo, hemoteísmo é uma palavra, pode usar o H, hemoteísmo, e pode não usar o H. Vou encontrar às vezes sem o H, hemoteísmo, ou com H, hemoteísmo. Ela é uma parte das ciências, da sociologia religiosa que explica que todos, nessa parte, não na teologia, ninguém encontrará na teologia, mas no hemoteísmo encontrará que todas as religiões antigas eram politeístas. E o hemoteísmo vai classificar o javismo e vai juntar com El, vai juntar com Baal e tirar aquele símbolo do touro, que era a representação de Baal, tanto que da Bíblia a gente vê, inclusive, que eles fazem, constroem um deus, o Baal, um deus, né, de metal, de ouro e metal, quer dizer, há um deus fabricado que o próprio Deus não vai aceitar, tem que tirar essa imagem, porque eu sou invisível, eu sou aquele que sou, eu me manifesto apenas com o meu poder, e eles vão criar esta mentalidade, e por isso que eu digo para vocês que não é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Novo Testamento tem um Deus onde Jesus busca esta relação com o cosmo. Ele é um ser atípico, tanto que as igrejas que estão pregando hoje, elas pregam, às vezes, por ignorância, porque os próprios padres, os reverendos, os pastores, os que dirigem os cultos, eles não se aprofundam, ou muitos sabem, com certeza, mais de 80% sabem, mas mantém aquele status, aquele poder, e dentro da história eclesiástica, dogmatizaram este Deus como um Deus do Antigo Testamento, com um Deus do Novo Testamento sendo o mesmo Deus. Completamente uma falácia, uma mentira. E isto não interessa para os paroquianos. Os paroquianos não vão à missa, não vão ao culto para assistir história das religiões. Vão para ganhar uma bênção, ganhar a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, tanto que as igrejas fabricam seus cultos. Nós vamos pegar as igrejas neopentecostais, elas praticamente são cultos da prosperidade, quer dizer, daudismo que vai, né, ficar rico e etc. Cada um vai ter a sua linha dogmática e vão criar esta religião que na realidade não é uma religião. São denominações, e canso de falar essa palavra, são doutrinações. Portanto, esse Deus foi separado, o Deus da verdade, que é do Novo Testamento, e que eu deixo claro para vocês. Aqueles que têm fé, continuem nas suas igrejas, mas procure até falar com o seu padre, seu pastor. Obviamente eles não vão aceitar e vão ter de contestar. Quando a gente tem uma certa liberdade, como diz que eu tenho, estou fora, eu tenho meu ganho como funcionário público, eu não me estresso mais. Eu não vou mudar lá o sistema da igreja, o poder da igreja. Mas esta é a realidade. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.